E aí, gente, no contexto histórico, o que é que a gente tem? Né? A gente nunca vai dissociar a literatura da história, porque os requisitos históricos, né, acontecidos nos períodos é que vão enriquecer as produções literárias da época. Tá? Então, o que é que estava surgindo, acontecendo no cenário histórico na época do arcadismo? Então, a gente vai ter lá, né, o século XVIII, vai acontecer o arcadismo aqui no Brasil, e a gente tem a Revolução Francesa, em 1789. Eu coloquei aqui um roteirozinho para a gente ir seguindo, para nortear. E aí, o que é que a gente tem? O iluminismo. Né? O iluminismo traz o quê? A razão, aplicar a racionalidade, não há mais subjetividade, né? Agora é o objetivo, agir pela razão. Então aí a gente tem uma característica também do arcadismo. Tem essa questão objetiva, da razão, tá? Não mais da subjetividade, mas da racionalidade. E aí, isso, ó, aconteceu historicamente e é levado para essa questão literária. Por isso que a gente nunca vai analisar a literatura sem também analisar o contexto histórico. Tá? Então a gente tem a Revolução Francesa, a gente tem o Iluminismo, que traz essa essência da razão, da objetividade. Tá? A gente tem a Revolução Industrial, né? A mão de obra já está começando a não ser mais tão manual e surgem as máquinas, e aí vem toda aquela questão econômica, industrial, né, do período. Um outro fator também importante que a gente já discutiu no Barroco e vem à tona aqui novamente é a produção de Lutero. Né? A gente viu que Lutero fez uma produção, né, escreveu lá um livro, e que nessa produção literária ele pontuou que o lucro não era pecado, assim como a igreja pregava na época. Né? Porque a igreja queria estar sempre à frente, queria ter o comando sempre de todos os aspectos, e aí ele pontuou lá que o lucro não era pecado. E o que acontece? O povo estava gostando de lucrar, já que não tinha mais essa questão do pecado, né, proposto como a igreja pregava. Eles estavam gostando do lucro e isso levou a uma ascensão de classes, obviamente. Se eu estou investindo, se eu estou trabalhando na economia, se eu tenho uma lucratividade, a tendência é que haja essa ascensão de classes sociais e a burguesia começa a crescer, tá? Nesse período. Um outro fator também que levou ao crescimento dessa burguesia é a questão da coroa portuguesa, que comandava o Brasil. E aí eles saem da Bahia, né, que está saindo da Bahia, e vai a Minas Gerais, lá em Ouro Preto, especificamente lá em Vila Rica. E estão procurando o quê? Riqueza, ouro. Afinal de contas, eles vieram com esse objetivo, né, de explorar, de extrair a riqueza, de extrair o ouro, tá, em seu benefício. E acharam ouro em Minas. Tá? O objetivo deles sempre foi essa exploração. Tá? E aí a gente tem esse momento de transformação, de ascensão, né, na questão social, na questão econômica, na questão política. E além de tudo isso, Minas Gerais era uma colônia. E começa a surgir aquelas histórias de que vai haver uma derrama, a coroa portuguesa vai lá, né, para dialogar com o povo, né, e dizer que o que eles têm direito é bem mais do que aquilo que já extraíram, porque a terra pertence a eles, e aí é quando surge a Inconfidência Mineira. Tá? Então, ó, essa coroa portuguesa vai, né, até Minas com esse objetivo de exploração, até porque foi sempre o objetivo deles, né, de explorar da riqueza do ouro. Tá? Quando eles sabem das histórias de que Minas é colônia e vai haver essa derrama, eles vão lá e vão questionar que o que eles exploraram é bem menos do que aquilo que eles têm direito. E aí surge a Inconfidência Mineira. Está acontecendo também, nessa época, a independência dos Estados Unidos da América. A primeira independência, inclusive, das Américas. Né? E lá, a escravidão já não existe mais. E isso chega aqui atrasado, mas chega com a ideia de que o homem tem que ser livre, simples, independente. E isso é levado nos livros. Isso vem para a produção literária do arcadismo. Essa liberdade do homem, essa simplicidade, essa harmonia. Em toda a produção literária a gente vai perceber sempre essa essência. Tá? Como os escritores do arcadismo também eram da Inconfidência Mineira e queriam uma Minas Gerais livre, né? Queria essa separação,
queriam viver das coisas que a natureza dá, queriam viver tranquilos. Isso está em toda a produção literária do arcadismo. Essa tranquilidade, essa leveza, essa liberdade, essa harmonia, tá? Essa liberdade do homem, essa vivência do homem de maneira simples no meio social. E nessa época também existia a ideia de separação da igreja e do Estado. Não era o conflito, aquela dualidade que a gente viu lá no Barroco, tá? Aqueles conflitos religiosos, psicológicos, de brigas. Não era nesse sentido. Mas o povo estava tão racional, né? Porque era tudo objetivo, não tinha mais essa objetividade, era racionalidade, a objetividade, que falam que é muito simples de resolver as coisas, né? As situações que surgem. O que é da igreja, o que é do Estado é do Estado. Isso aqui se resolve assim porque é dessa forma, isso aqui deve ser assim porque socialmente acontece assim. Então, essa separação veio com esse ideário, né? O que é do Estado, o que é da igreja, e as coisas se resolvem de maneira objetiva, tá? Então, isso é a situação histórica que acontecia aí no período do arcadismo.